Olá, mais um Politicast com vocês. Hoje eu convidei dois políticos novos, primeiro mandato, cabeça arejada, para a gente discutir assuntos da cidade e assuntos do Estado também, enfim, assuntos da política nacional, enfim, vamos falar um pouquinho de tudo. São dois vereadores que eu tenho uma relação muito boa, são pessoas que eu acompanho o trabalho, sei da competência, do brilhantismo, e eu sei que vocês vão gostar muito do que nós vamos conversar aqui também. Estou falando aqui do Diego Faro, que é vereador, presidente da Comissão do Meio Ambiente, da Thalita, que é da Comissão de Segurança Pública. Vamos falar muito sobre segurança aqui, não tem muito assunto de segurança, é o que o povo quer saber. E eu queria muito agradecer a presença de vocês dois e começar franqueando a palavra. Vamos começar pelas mulheres, né? Educadamente, né, Diego? Você não vai ficar chateado comigo. Deixa a Thalita começar. Thalita, obrigado por você estar aqui hoje. Eu que te agradeço. Como você falou, a gente já tem uma relação pessoal, né? Você é amigo de longa data. Sigo também sua carreira toda, seu trabalho, e é muito honrada em estar aqui com quem sabe, quem entende de política, né? Obrigada. Olha, bom, já que você está na Comissão de Segurança, a gente já deu esse spoiler aqui, eu queria saber a sua opinião. A gente vinha com uma situação na segurança pública que a mega operação que teve na Penha, ela foi um verdadeiro tsunami, não só digamos assim, na situação da segurança do Estado, né, no conceito da segurança do Estado, como na política local e nacional. Né? Assim, a segurança pública virou o tema da eleição nacional, não só do Estado do Rio, que já era o tema. Sim. Qual a sua opinião sobre essa operação? Qual você acha que vão ser os desdobramentos? Eu queria saber um pouco de você. Eu sei que você acompanha muito, é um tema que você, na Câmara, obviamente milita. Qual você acha que vai ser o desdobramento dessa operação? Essa operação das barricadas agora que vai ter junto com os prefeitos? O que você acha que deve ser feito para que a gente não deixe essa esperança que surgiu na população se esvair? Olha, a primeira pergunta que você fez é o que eu achei da operação. Eu adorei a operação. Eu fui acompanhando ali durante o dia. Teve a questão, né, dos mortos, mas eu vi a questão que foi na mata, eu vi a questão que eles reagiram e eu fiquei super feliz. Então, eu sou assim, eu não vou mentir, eu não vou falar que eu lamentei. Vagabundo, para mim, eu não tenho pena nenhuma, e eu achei que a operação foi um sucesso. E eu tô na torcida para ter outra, e que se os marginais reagirem, que eles também sejam neutralizados. Eu tô na torcida mesmo para as próximas, de verdade, sinceramente. Ô Diego, e aquela coisa, né? O próprio governador Cláudio Castro disse no jornal o Globo outro dia, e eu acho que ele foi muito assertivo: quem se entregou não morreu, né? Quem abaixou o fuzil e se entregou, tanto é que tiveram 99 ou 100 presos, acho que agora atualizaram para 100 presos. 113. Quem não reagiu foi preso. Sim. Agora, o cara troca tiro com a polícia, não espera o quê? Que a polícia dê flores? Ou então que nem aquela especialista da Globo falou, desarme na pedrada, né? Jogue pedra nos caras que estão com fuzil. Acho que é isso, né? Não tinha muito o que fazer, né? Primeiro, obrigado, Bethlen, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma satisfação enorme, uma alegria. Te conheço há pouco tempo, né? Não tanto quanto a Thalita te conhece, mas você, mesmo sem eu ser vereador, sem estar tão dentro da política, você sempre foi muito gentil, simpático comigo, sempre trocamos ideias sobre a política, você sempre com a sua experiência me mostrando o cenário, né? E isso é muito bacana, e estar aqui junto contigo, junto com a Thalita, a quem a gente vê uma mulher empoderada, uma mulher que está ali firme, forte ali na Câmara de Vereadores, para mim é muito legal. Bom, foi super importante, e realmente não tem como uma polícia entrar e não reagir à ação que é ali feita, né? E é o que aconteceu. As polícias, a Força de Segurança do Estado, elas foram para cumprir mandatos de prisão e de busca e apreensão. E entraram na comunidade porque esse era o papel deles. Eles tinham que estar lá. Só que quando você é recebido por granadas, por artefatos bélicos, com armas, você não tem o que fazer, você tem que reagir. Infelizmente, você tem que reagir. Eu falo infelizmente porque ninguém aqui celebra a morte. A gente celebra a operação bem sucedida. E ela foi bem sucedida. Sem dúvida. As mortes, elas aconteceram, como você falou, como o governador falou,
diante de uma ação desses bandidos junto às polícias. E isso, infelizmente, acabaram acontecendo essas mortes, mas principalmente o que a gente realmente fica muito triste são as mortes dos policiais, que isso realmente eles estavam se colocando a serviço, estavam à disposição do Estado, estavam cuidando de nós e foram covardemente assassinados. Ô, Thalita, você sabe que eu estava no episódio passado, veio aqui o Coronel Menezes, que é o secretário de Segurança. Eu estava falando para ele algo que a gente, talvez nós, cariocas e fluminenses, nos acostumamos a ver pessoas portando fuzil. E isso não é uma coisa normal. Porque se você pegar em qualquer lugar do mundo, se você pegar França, Inglaterra, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se tiver um cara com um fuzil no meio da rua, a polícia primeiro vai atirar nele. Com certeza. Não é isso? Vai alvejá-lo, vai neutralizá-lo, e aí vai perguntar o que ele está fazendo com aquele fuzil se ele estiver vivo ainda. Exatamente. Aqui, bom, absurdo, a polícia matou. O cara tá com um fuzil, gente, é uma arma de guerra, não é uma arma de defesa. Eu troco muito, né, com a PM, com o Coronel Menezes. Inclusive, estava outro dia no 31º Batalhão, que morreu mais um policial numa operação recente agora, o Jonathan. E eu acho o seguinte: a gente está banalizando, a gente está deixando virar, a gente que eu digo, né, o Rio de Janeiro, o Brasil, está deixando banalizar as coisas e o errado virar paisagem. Você entrar numa comunidade e num canto ter 10 caras com fuzil, já está virando normal. Isso não é normal. Isso no mundo inteiro a gente vê como uma guerra. E aí a questão teve a DPF, teve não sei o quê. O que é o extremo? O que é o excepcional? A gente já vive o excepcional no Rio de Janeiro. A gente já está no extremo do extremo. Então, o poder é da polícia, o poder é das polícias. E eu acho que esse sentimento do policial, do bombeiro, enfim, serem os heróis, que foi como eu fui criada, tem que voltar. Essa operação acho que serviu muito para isso. E a gente viu que quem lamentou a morte dos marginais e não lamentou a morte dos policiais foi muito mal visto. E eu vejo isso com ótimos olhos. Agora, tem essa continuidade que eu acho que é fundamental, eu acho que é uma coisa que é estratégica, que é a retirada das barricadas. Que as barricadas dão aquela sensação de domínio do território, né? Aquilo ali... outra coisa que eu também conversei com o Coronel Menezes, aquilo não era nem para ter sido feito pela polícia, porque quem combate os cartéis do México é o Exército e a Marinha. Na Colômbia não é diferente, por aí vai. Mas enfim, nós estamos tratando de domínio de território, um problema de pertencimento do Estado ali, né? Essa retirada de barricadas é fundamental para começar a dar aquela sensação de que os territórios não estão mais, digamos assim, cercados, dominados, né? É o início de um processo. Você acha que os prefeitos vão comprar essa ideia, vão junto com o Estado enfrentar esse problema tão grave que a gente tem aqui no Estado do Rio? Eu tive no lançamento desse programa, né, e os prefeitos estavam lá presentes, e você via realmente a alegria e a animação deles com esse programa de Barricada Zero. O prefeito Márcio Canella, em Belford Roxo, já tinha iniciado por conta própria, né, dentro da cidade dele. Aí acabou puxando um pouco ali da cidade de São João de Meriti, através do prefeito Léo Vieira. Mas eu acho super importante essa integração entre o Estado e os municípios. Porque a segurança pública ela é feita por todos, né? Todos os entes, federal, estadual e municipal. Cada um dentro das suas atribuições. Sim. E o estadual vai cumprir aquilo que ele é de direito, que é poder retirar essas barricadas, dar segurança para que o município entre nas comunidades, dê a oportunidade do direito de ir e vir daquele cidadão, poder voltar e, ao mesmo tempo, poder entrar uma ambulância, poder entrar um carro de aplicativo, poder entrar qualquer outro veículo que hoje não acontece mais. Verdade. Hoje você, na porta da casa de algum cidadão de bem, tem uma barricada. E isso realmente dá essa insegurança. E os prefeitos, a gente viu o quão animado eles estão com isso. Que eles compraram a ideia, que eles querem realmente que essa operação Barricada Zero seja executada da melhor forma. Até porque eles se tornam os protagonistas. O Estado, ele junto com a Prefeitura, vai fazer as incursões aonde a Prefeitura determinar. Sim. Aqui nesta comunidade nós iremos fazer primeiro. Então vai lá e faz essa incursão. Quando é retirada a barricada,
a prefeitura, além disso, ela fica tomando conta para ver se não retorna essa barricada. Se retornar, melhor dizendo, vai ter uma nova operação para retirada dessas barricadas. Então, eu senti essa união dos prefeitos junto do governador muito importante. Ô, Thalita, você é membro da Comissão de Segurança Pública e, obviamente, você vai acompanhar esse processo aqui na cidade do Rio, porque de todas as cidades, até pelo tamanho, o Rio é onde você tem mais comunidades dominadas por facções, né, por faccionados, e é onde tem a maior quantidade de barricadas. Sim. Na sua visão, você acha que o prefeito Eduardo Paes vai comprar essa ideia de retirada dessas barricadas, de dar esse, enfim, de se unir ao Estado nesse projeto, acho que é fundamental, né? Sim. Bethlen, eu acho que ele tem a obrigação de se comprometer com esse projeto, né? Eu acredito que vai fazer isso, até porque a gente não pode ir na contramão do sucesso. E eu fui subprefeita do Eduardo em 21, 22 e 23, assim como você foi secretário de Ordem Pública e sabe muito bem disso. Eu pegava a área de Jacarepaguá, né, que hoje está conflagrada, ia da Praça Seca, Valqueire, Freguesia, Taquara, Muzema, Gardênia, Rio das Pedras. Enfim, a gente tinha muito domínio territorial de milícia, tráfico, e eu, como secretário de Ordem Pública, eu trabalhei muito na questão das demolições. E a gente tirava as barricadas. Lógico que a gente tinha o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, do GAECO, mas a gente já retirava até para a gente poder entrar nas comunidades e poder demolir um prédio, demolir um mercado da milícia, do tráfico. Então, assim, isso já é competência da prefeitura, né? Você demolir, você tirar, você não deixar que o território faça construções irregulares. É claro que quando você tem barricadas na Cidade de Deus, por exemplo, é uma coisa mais complexa, né? Você tem que ter você precisa do apoio da polícia, você né? tem que ter um aparato maior. Mas a prefeitura, como o Diego falou, tem também um papel muito importante e é meio que obrigação. Então, assim, eu acho que qualquer prefeito dos 92 municípios que não vá ser a favor do que está sendo feito, dessa questão da barricada zero, está indo na contramão do que é certo. É isso. Diego, a gente, ainda sobre essa pauta de segurança pública, não tem como a gente fugir muito disso, né? A gente tem que insistir um pouco nesse assunto. O prefeito Eduardo Paes, no início desse seu quarto mandato, eu vou até me perdendo, né? Segundo, terceiro, quarto mandato. Tetra. Tem o Alexandre o Grande e Eduardo Paes, o longevo, né? Verdade. Mas nesse início do quarto mandato, o Eduardo Paes ele anunciou que ia começar a armar uma parte da guarda, na verdade não a guarda em si, mas ele ia criar uma força municipal, como ele está chamando, pessoas que seriam contratações temporárias e inicialmente um efetivo acho que de 500 homens, né, chegando depois a 4.000, coisa e tal, para fazer esse enfrentamento aos pequenos delitos, que eu acho que já vem tarde, na minha opinião, essa ideia, porque é fundamental. Acho que a segurança começa no município. Achar que o problema é da polícia do Estado é um engano, né? Organizar a cidade, enfrentar o pequeno delito, inibe o grande delito. Isso o Giuliani fez em Nova York com muita eficácia, né? Essa tese das janelas quebradas. Eu acho que nós não temos como fugir muito disso. Você acha que esse modelo, né, primeiro porque só o Rio de Janeiro parece Fortaleza não eram armados, né? Era um negócio assim, capitais. Sim, inimaginável isso. Mas você acha que esse modelo que o Eduardo Paes implantou é o melhor modelo? Poderia ser de outra forma? O que você pensa sobre isso? Olha, assim, como você falou, né? Começou tarde esse armamento da Guarda Municipal, né? E o ordenamento urbano, e você conhece muito bem isso, né? É de responsabilidade da prefeitura, o município que é o responsável. Eu acredito que, assim, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem. A Guarda Municipal precisa ser valorizada. Quando a gente fala em armamento da Guarda Municipal, a gente tem que olhar primeiro para aqueles que já estão há muitos anos concursados e trabalhando dentro do próprio município. Precisa capacitar essas pessoas. E ali você pode fazer o filtro daqueles que realmente podem continuar portando uma arma e aqueles que vão continuar fazendo seus trabalhos administrativos ou até mesmo de rua de forma desarmada. E isso eu acho que pecou nesse primeiro momento. Pensar em contratar pessoas de forma aleatória,
sem concurso, eu acho que primeiro prejudica um pouco aquele que já está lá dentro. Mas as primeiras turmas realmente estão sendo feitas através das guardas municipais, né? As pessoas que estão sendo capacitadas estão através da guarda municipal, o que demonstra que a gente tem pessoas qualificadas para poder estar protegendo dentro da guarda municipal nossa cidade. Olha, eu sou testemunha, eu trabalhei com a guarda, fui secretário de ordem pública, eu tornei a guarda estatutária na época, a guarda era uma empresa municipal de vigilância, não tinha nem atribuição para fazer o que fazia. E eu sei que ali tem quadros muito valorosos. Como toda instituição tem quadros melhores, quadros piores. Você talvez... e também as pessoas foram envelhecendo, né? Sim. Estou falando de 15 anos atrás. Então é bastante tempo. Thalita, qual a sua visão enquanto membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal? O que você acha que poderia ser feito? Esse é o modelo ideal? Você poderia ser feito de outra forma? Você é a favor? Você é contra a guarda ter armamento? O que você pensa disso? Olha, eu tive até em São Paulo, visitando, né, Smart Sampa, vendo a guarda lá. Eles são armados desde a concepção, desde 1986. Olha então, só. Realmente, a gente está muito atrasado. Estamos falando de Rio de Janeiro, né? Só tinham 2 capitais sem a guarda armada. Mas eu sou uma entusiasta da guarda, eu sou fã da guarda, até porque eu trabalhava na ponta com a guarda, fazendo as operações. Sim. Quem ficava até de noite comigo numa operação era a guarda e a guarda desarmada. Eu sou super a favor da guarda armada, mas eu valorizo muito aquele cara que é concursado, né? A gente hoje tem 7.000 guardas. O prefeito anunciou que até 2028 são 4.200 membros da força, né, dessa força que ele está chamando de Força de Segurança Municipal. Só que eu fui contra essa questão dos temporários, porque o guarda municipal, inclusive lá na Câmara, há 10 anos atrás, passou uma lei, a 135, que estabelecia o plano de cargos e salários, carreira do guarda. Hoje o guarda, ele trabalha, não é que nem na polícia militar que você está ali e vai chegar a tenente-coronel, a sargento, você vislumbra aquela promoção. A guarda hoje não tem plano de carreira. E isso tem 10 anos que foi aprovado. A guarda municipal tem um ticket de refeição, há 10 anos o mesmo ticket, ganha R$14 de ticket. Então, assim... É um desrespeito com esse servidor. E você, quando arma uma parcela da guarda, né? Ótimo, vamos preparar, vamos fazer o curso. Tem que ter um curso, ninguém vai pegar arma do dia para a noite. Sim. Mas você trazer pessoas de fora, como foi a ideia inicial, eu fui contra. Inclusive, eu votei contra o PLC nesse molde. Eu fui a favor da mudança da lei orgânica do município, sim, para armar a guarda municipal, mas eu acho que teria que capacitar, investir na guarda, inclusive, até como você falou, por a gente ter, sim, uma parcela já velha da guarda, fazer um plano, de repente, para incentivar a aposentadoria, fazer novos concursos, mas tomar cuidado com essa questão dos temporários, e acabou que o prefeito está fazendo isso. As primeiras 2 turmas são só de guardas, foi o que eu falei o tempo todo. Primeiro, vamos exaurir a guarda no número de preparados que vão passar nos testes de aptidão, etc. E os que querem também, porque tem muitos guardas que não querem Sim, a arma. Imagino. Então, assim, você não vai atingir os 4.200 dentro da guarda. Primeiro, eu falei, vamos exaurir a guarda, era a minha ideia, que parece que é o que está sendo feito agora, porque já passou de 600 o número de inscritos e que passaram no curso, que vão fazer o curso de preparação. Então, assim, os primeiros 600 que vão com arma ano que vem para a rua, preparados, são guardas municipais. Então, acabou que está acontecendo o que eu falei. Essa seleção natural, né? Pois é, eu acho que é o justo. Tomara que continue assim, dando esse privilégio, esse protagonismo para a guarda, tomara, e depois pensar. O ideal seria concurso, que não tem há muito tempo também. Mas vamos ver como é que vai ficar essa questão aí dos temporários, que agora saiu uma decisão, né, ainda é liminar, mas contra os temporários, que provavelmente o prefeito vai contra, vai recorrer, mas aí eu não sei como é que vai ficar. Mas assim, é complicado você pegar um guarda que está ali há muito tempo,
que não é promovido, que ganha 3 mil e poucos reais, que está ali ralando pra caramba, numas condições complicadas, e contratar um outro ganhando 10, 13 mil reais, sabe? É difícil para o cara que é concursado e que está ali ralando há muito tempo. É complicado. Agora, Diego, a gente tem aí a guarda municipal que tem aproximadamente 7 mil homens. Essa força, me parece que o cronograma, como disse a Thalita, chegar a 4.200 em 2028. Sim. Você acha esse número satisfatório? Você acha que na cidade do Rio de Janeiro, esse efetivo, ele pode atender às demandas da população nessa questão do enfrentamento ao pequeno delito? Ou você acha que ainda é tímido esse número? Rodrigo, acho que a gente pode avaliar isso realmente ao longo do tempo. Também tem que ter uma integração junto com as forças estaduais. Não adianta a gente querer fazer duas polícias paralelas, a polícia do município e a polícia do estado. Eu acho que elas têm que trabalhar em conjunto. Lá na frente a gente vai poder entender realmente se a demanda de 4.200 vai ser suficiente. Eu acho que tem que ter planejamento. Uma dessas coisas que a gente bate muito na tecla. De como que está sendo esse planejamento para esses 4.200? Qual vai ser as atribuições? Quais vão ser as responsabilidades de município e de estado? Isso ainda não está tão claro assim, né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho ainda para percorrer. Diego, eu queria emendar uma pergunta com você. Você é presidente da Comissão do Meio Ambiente Sim. da Câmara. E em que pese seja o Estado que esteja fazendo isso através da concessionária da Iguá, eu imagino que você deva estar acompanhando, que eu considero uma intervenção importantíssima e está sendo pouco falada, eu nem entendo por que não há uma badalação maior nisso, que é a dragagem aqui da Lagoa da Tijuca, que é uma demanda antiga aqui dos moradores da Barra. Sim. E uma coisa que é importante para todo esse ecossistema aqui dessa região da Baixada de Jacarepaguá. Você tem acompanhado essa intervenção? Como é que está isso? Falta muito? Está andando no cronograma? Ainda tem algumas coisas que precisam ser acertadas, mas a gente está em contato direto com o secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado, né, o Bernardo Rossi. A gente tem tido algumas reuniões para conversar sobre isso e junto da Iguá, né? A gente já fez dois encontros com eles para saber, porque aqui na Barra da Tijuca, né, essa região especial, eu falo que são duas coisas que preocupam aqui a região: segurança e o complexo lagunar. São essas duas principais demandas que a região tem. Ainda tem muita coisa avançou, tá, o Bethlen, mas muita coisa ainda precisa ser feita, até dar uma apertada isso. Isso a gente está correndo atrás junto com a secretaria. Até porque, Thalita, se você não dragar as lagoas, foi lançado há pouco tempo, me parece, um edital, até já está contratualizado, de fazer o transporte marítimo, aquaviário, que eu acho interessantíssimo, para desafogar, você dá uma outra opção aos moradores, principalmente as pessoas que trabalham na região, de circularem, né, pelas lagoas. Mas se a lagoa não estiver dragada, eu não sei como é que vai ser, né? Como é que vai funcionar isso? Olha, Bethlen, eu em 2022, que eu ainda era subprefeita, teve um grupo de trabalho, inclusive com o atual presidente da Conlurb, o Jorge Arraes, que é um cara muito bom. A gente fez todo esse desenho do projeto aquaviário. Então, assim, desde 22, isso aí já está preparado. Só que a gente também viu que muito assoreadas, os canais, tudo que dá na Lagoa de Jacarepaguá está muito assoreado. Tem lugar que tem, sei lá, 50 centímetros de lâmina d'água. Você não tem como ter um transporte aquaviário que funcione, que transporte pessoas, que só possa navegar em águas rasas. Contra a gravidade, né? Você não tem como transportar as pessoas. E tem lugares que você só tem transporte que anda em água rasa. E eu mapeei, eu lembro que na época, no Rio das Pedras, na Muzema, todo aquele corredor do Itaiangá, eu mapeei alguns pontos, porque você ajudaria muito no trânsito, o transporte público ia esvaziar, porque você ia ter pessoas saindo para trabalhar. Tem muitas pessoas que moram na Muzema, no Rio das Pedras, que vão para a Barra da Tijuca. Então você ia ter Península, Muzema, Rio das Pedras, indo lá para o Città América. Então, assim, com a Cidade Olímpica ali também, o Parque Olímpico, aliás, naquele lugar ali que agora é Barra Olímpica, né? Então você também tem uma estação ali, então você iria do Parque Olímpico até o Península, até o Barra Shopping. Então isso está desenhado, eu participei disso ativamente
mas falta colocar em prática. E o principal nisso aí é justamente você desassorear a lagoa, os canais, enfim. Isso aí é um trabalho da prefeitura junto com a Rio porque tem a Rio Águas também que pode fazer isso bastante. Porque eu acho a ideia ótima, se você dá uma outra alternativa, o cara saltar ele no metrô, o cara vem trabalhar na Barra ou vai trabalhar no centro, né? Pegar uma barca aqui no outro extremo aqui da lagoa, ir até o metrô, enfim, sair do trânsito, né, da Avenida das Américas. Acho muito interessante. Agora, tem que ter condições para fazer isso, né? Sim. Não fica difícil. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, mais sobre a questão do desenvolvimento da cidade, eu vou muito pouco ao centro do Rio, né? A gente tem aqui a agência na Barra da Tijuca, eu moro na Barra, acabo ficando muito por aqui. Mas toda vez que eu vou ao centro, eu sinto uma dó muito grande. Eu fico assim eu não consigo me conformar com o esvaziamento do centro da cidade. Eu comecei minha vida em 1987 trabalhando numa corretora de valores no centro da cidade e na hora do almoço era um formigueiro, aquela rua 7 de Setembro, a Rio Branco, enfim, todas aquelas vias do centro da cidade eram um formigueiro de gente. Hoje você anda por ali, tudo vazio. Não é assim? O que pode ser feito? Eu sei que a prefeitura já tem feito alguns projetos tentando transformar alguns prédios em moradia, para levar moradores para o centro. O que você acha que pode ser feito, Thalita, para a gente poder reverter esse esvaziamento do centro? Olha, Rodrigo, tem a questão toda da segurança que envolve isso também. Porque você tem a população em situação de rua, que só cresceu depois da pandemia, então o centro da cidade realmente sofre com isso. A questão da segurança, que também faz com que as pessoas estejam menos lá. Você deve ser o caso disso, você deve pensar na segurança ao se deslocar para fora da Barra, no caso, como todos os moradores daqui, enfim. Mas no centro, eu tive até um projeto de lei agora que está na mão do prefeito, junto com o Caiado. Eu sou presidente da Comissão de Defesa Civil. E a gente vai poder, enquanto Poder Executivo, prefeitura, né, no caso, entrar nos casarões que estão abandonados, que estão caindo, que a gente está vendo um monte de acidente, morte, para justamente revitalizar, para fazer esse tipo de coisa e dar incentivo também para as pessoas que estão lá para poderem estar isentas de tantos impostos, porque isso é uma reclamação. Eu tive outro dia na confeitaria Manon, que é histórica, com um grupo de comerciantes ali, e eles falaram, está insustentável. A gente não no centro ficou caríssimo. Não consegue. Então, a gente porque não atualizaram a planta de valor para baixo, porque os imóveis se desvalorizaram e você continua pagando IPTU como se fosse há 15, 20 anos atrás. E aí eu fiz essa reunião dentro da confeitaria Manon, que é histórica, e todos os comerciantes que estavam lá dentro falaram, a gente não se sustenta. E aí você tem a questão da segurança, o morador de rua, né, a desordem na cidade, somado a contas que eles não conseguem pagar, não conseguem se sustentar, então assim, vão se afastando, vão saindo. Tem um grande problema do tombamento de alguns prédios que prejudica também, é uma coisa que não funciona na celeridade que deveria funcionar, acaba não tendo a conservação. Então assim, junta segurança, conservação, o IPTU altíssimo, os impostos caros, e aquelas pessoas tradicionais que estavam lá atrás acabam saindo, acabam fechando, acabam falindo. Diego, e aí, o que faz no centro da cidade? O que dá para fazer? Essa questão da população de rua realmente é uma coisa absurda, né? Você passa ali uma quantidade de gente dormindo embaixo daquelas marquises. Eu sei que é um assunto complexo, eu já lidei com isso também. Na época a gente fez o abrigamento compulsório de crianças e adolescentes, apanhei para burro por causa disso, levei processo. Mas o que você acha que a prefeitura pode fazer que não está fazendo para melhorar, assim, a gente sabe que é impossível, isso é um problema que tem no mundo inteiro, mas melhorar um pouco essa questão da população de rua? População de rua ali é bem complicada mesmo, Bethlen. Assim, depois da pandemia, o centro da cidade... Primeiro que o centro da cidade já não é mais o centro financeiro da nossa cidade, né? E era o principal. Todo mundo trabalhava ali no centro da cidade porque o centro era o centro financeiro da nossa cidade. Hoje a Barra da Tijuca tá muito mais como um centro financeiro. Leblon, né? Tem muitas empresas de gestão de fundos. E você vê que a pandemia trouxe uma outra coisa que não existia tanto, que é o home office. Hoje muita gente não precisa estar presencial no seu local de trabalho, né? E isso fez com que as empresas tivessem uma economia
e ao mesmo tempo os lugares onde elas alugavam os espaços, né, acabaram se perdendo e todo o entorno ali também acaba se perdendo, né? São restaurantes que são fechados, padarias, enfim, a gente vê tanta coisa. Eu também sou do tempo que meu pai trabalhava no centro da cidade, eu trabalhei no Detran também, ali no centro da cidade, na Presidente Vargas, e também no posto de vistoria que tinha do Santa Luzia naquela época. Então, assim, o centro da cidade sempre foi um centro pujante, né? Sempre teve muita gente, muito movimento. Acho que o principal é poder realmente cuidar da população de rua da nossa cidade, ali no centro da cidade. Criar centros de convivência, criar centros de apoio a eles, porque a gente também não vê a assistência social fazendo esse trabalho efetivo, né? A Thalita, até um tempo atrás, postou de uma ação que foi feita na época, até o pai de um vereador estava junto. Sim, né, nessa história. Exatamente. Então a gente vê que a gente não tem uma ação efetiva da nossa Secretaria de Assistência Social cuidando da população de rua. E essa população de rua, às vezes, precisa só voltar para sua cidade natal, ou ela precisa realmente de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento dentro de alguma clínica de recuperação. A gente tem muito disso lá. A gente precisa ser mais efetivo nisso. Isso a prefeitura está pecando demais. Mas eu acho que esse ponto que eu queria abordar, Thalita, você não acha que esse problema da população em situação de rua, por exemplo, eu identificava na época, eu acho que pouco mudou, talvez até piorou, grande parte desses moradores em situação de rua, eles são dependentes químicos. Sim. Então, se você não tiver um efetivo tratamento desse problema, dificilmente você vai conseguir mudar a vida deles. Sim. E há um certo preconceito em relação a isso, principalmente no que tange a internação compulsória. Você imagina que um cara que é dependente de crack vai levantar um dia dormindo embaixo de uma marquise e fala assim, opa, peraí, eu acho que hoje eu quero começar a me tratar. Aí eu vou para um CAPS da prefeitura voluntariamente para me consultar lá com um psicólogo, com um psiquiatra, tomar um remedinho, começar um tratamento para me liberar da droga. Não existe. É uma coisa, eu acho que até meio romântica, né? Achar que isso vai acontecer, né? Olha, aí que entra na parte política, eu acho que as pessoas têm que ficar ligadas, ano que vem a gente tem eleição aí, em quem pode mexer nisso. Eu sou super a favor da internação compulsória. Super a favor. Eu lembro que você fez, mas é aquela coisa, Ministério Público dando pancada, não sei o quê. A prefeitura não pode internar compulsoriamente. Aí hoje a prefeitura tem... A lei até permite, tem lei para isso, mas você tem que ter ali um laudo psiquiátrico, você tem que ter uma coisa de grande escala. Então, assim, eu, subprefeita, eu fiz várias operações junto com a assistência social, junto até com a polícia. Mas, assim, de 60 pessoas, 2 aceitam ir para o abrigo. E imagina se tratar de um vício em crack, que é o que mais vicia. Então, assim, hoje a prefeitura tem um programa que eu, sem conhecimento técnico de saúde nenhum, eu acho que não adianta. A Secretaria de Saúde, eu esqueci o nome do programa, mas é justamente para esses viciados, enfim. Mas é um tratamento a curto prazo. Ninguém a curto prazo vai se livrar do crack, ninguém em 45 dias vai se livrar do crack. Então, assim, tem que ser uma coisa pensada em política, né, em termos de leis mais rígidas, para você poder mesmo compulsoriamente internar e colocar aquelas pessoas em abrigos, em tratamentos em larga escala, ou você não vai mudar isso, porque você vai enxugar gelo. Você vai fazer uma operação ali na Cidade de Deus, como eu fazia, vai ter 80 pessoas de manhã, a gente não vai ter ninguém ao meio-dia, 3 horas da tarde já tem 80 de novo. Então, assim, é um enxugar gelo que só... Eu acredito que tenha que mudar a legislação e tenha também que ter um trabalho de assistência social e principalmente de saúde que seja a mais longo prazo, mas isso também bate com a questão de você não poder obrigar a pessoa a se tratar ou ficar internada. E viciado não consegue ficar internado nem ficar dentro de abrigo. Até porque, Diego, isso acaba afetando a segurança pública também. Sim. Porque sem ficar floreando, eu não tenho... Aqui eu estou completamente libertado do politicamente correto. Inevitavelmente, essa turma, para sustentar o vício, acaba cometendo... Vários deles cometem pequenos delitos. Então, tem senhoras que são roubadas, né? Pessoas que têm sua bolsa furtada, seu telefone, por aí vai para poder sustentar esse vício. Então, acaba explodindo também na segurança pública isso.
Sim. Hã? Sim, a gente hoje precisa de políticos com coragem. Pessoas que realmente tenham a força na caneta para poder assinar. Você mesmo está dizendo, né? E você é um exemplo disso, de pessoas que tiveram coragem de poder lutar contra isso, de poder tratar essas pessoas. Porque quando você está pensando, você não está pensando só no bem da população, mas também no bem dessas pessoas. O que elas podem também produzir lá na frente. Temos exemplos de pessoas que saíram das drogas e se tornaram grandes profissionais, né? São todos? Provavelmente não. Mas a gente tem que tratar. E tem que ter pessoas com coragem. Você é um cara desse, que tem coragem, enfrenta o Ministério Público, enfrenta qualquer outro tipo de problema, mas porque você vê que aquilo ali precisa ser resolvido. E até porque você também se baseia dentro de uma legislação que lhe dá esse suporte. E isso é importante. Quando a Thalita fala que precisa ter uma legislação forte em relação a isso, eu concordo. A gente precisa ter. Se a gente já tem, então precisa ter pessoas com caneta, pessoas com coragem, com a caneta na mão, para poder fazer. Thalita, e a hipocrisia, né? Porque eu fico imaginando o seguinte: se você tem uma pessoa que está na sua família, que chega a um nível de dependência química altíssimo, você vai pegar essa pessoa e vai internar na melhor clínica que você puder pagar. E você consegue internar essa pessoa pagando. O pobre não. O pobre muitas vezes acaba indo morar na rua porque a família não tem como cuidar, essa pessoa começa a criar um monte de problema dentro de casa, enfim, perde completamente as referências familiares e vai morar na rua porque virou um dependente químico. Muitos casos existem desse tipo. Sim. E aí você não tem onde internar, porque não pode internar compulsoriamente, porque não podemos mais internar, mas o rico interna pagando. Sim. Ou seja, é uma tremenda da hipocrisia isso, né? Você falou exatamente a palavra que eu acho que é em relação a isso mesmo, hipocrisia. Eu tenho um amigo rico que tem um problema seríssimo com o filho dele, viciado em cocaína, que ele já internou várias vezes, e o menino tem tudo na vida, e ele volta pro vício, e ele é internado de novo, e ele volta pro vício. Você imagina o pobre viciado em crack. Ele não vai ser, como eu falei, curado, não vai sair da dependência do crack em 45 dias num projeto da prefeitura que não seja compulsório. Então, assim, a única solução para resolver isso é que seja mesmo internação compulsória. E é aquilo, a prefeitura, os deputados, inclusive o nosso secretário de saúde do município é deputado federal. Quem tem que brigar por isso em esferas superiores, em Brasília, são essas pessoas também. Então, não adianta, o próprio secretário de saúde é médico, mas ele mesmo sabe que em 45 dias, sem poder ser compulsório, não vai curar ninguém. Acho que a gente vai trabalhar, como você falou ali, de uma maneira muito romântica. Porque a gente está falando de droga, está falando de crack, que é uma das drogas, se não aqui, vicia mais rápido. Como é que você vai tirar? Muito difícil o cara largar. Muito, muito. Sem internação compulsória e sem um programa que realmente seja a longo prazo, como um drogado precisa mesmo, porque não é uma coisa fácil, não vai adiantar nada. Vai ser enganação, vai ser falar para a população que está cuidando do coitadinho que está na rua viciado e que vai tirar o vício dele em 40 dias. Não vai tirar. Diego, qual você acha que é o grande desafio ambiental nessa época de COP30? Eu fico vendo essa gente falando da floresta amazônica, aquele monte de gringo lá em Belém, aquela coisa linda, e tem festa, tem show. Mas o fato é que a gente está num país que mais da metade da população não tem sequer esgoto tratado, né? Uhum. O pessoal preocupado com mico-leão dourado, com não sei o quê, com não sei o que lá. Enfim, eu tenho muita dificuldade de entender essas prioridades ambientais no Brasil. Qual você acha que é o grande desafio ambiental que o Rio tem hoje? Além do saneamento básico? Não, você que vai dizer. Saneamento básico é o principal, sem dúvida. E a gente entende que através da concessão da água e do tratamento de esgoto, a gente vai sanar esse principal problema que a nossa cidade tem, né? No caso, nosso estado do Rio de Janeiro. Mas hoje a gente vive também na cidade do Rio de Janeiro um aquecimento muito grande, né? No país inteiro, mas a gente falando da cidade do Rio de Janeiro, a gente vive com temperaturas muito elevadas. Está chegando o verão e a gente vai ver que as nossas temperaturas vão ficar cada vez maiores.
Porque hoje a gente vive dentro da nossa cidade em especial em ilhas de calor, espaços que são totalmente acimentados, que não existe nenhum tipo de arborização, e isso traz esse desconforto e esse aquecimento na nossa cidade. Eu acho que isso também é um dos principais problemas que a gente tem, tá, Rodrigo? A gente não tinha aquela região da Zona Norte, né, da Leopoldina, uma área onde você tem, né, pouca arborização, né? Pouquíssima. A Zona Norte, em especial, são grandes ilhas de calor, né? E isso a gente, olhando o plano diretor de arborização, a gente vê que ele não é colocado em prática. A gente não tem uma arborização. Eu fui na Fundação Parques e Jardins, eles não têm catalogado as árvores da nossa cidade, quantas árvores nós temos, quantas estão boas, o que está precisando, até porque a nossa fundação hoje é bem precária, praticamente sem nenhum técnico, muitas coisas são condicionadas à prefeitura, à Conlurb, como poda de árvore e tudo mais, mas a gente realmente não tem um plano, uma arborização decente na nossa cidade. E isso, o aquecimento, ele traz também problemas de saúde. E aí a gente vai entrando naquele círculo vicioso, onde a gente tem um aquecimento muito grande, a gente traz problemas de saúde, já não tem uma parte de saneamento bem feita, então a gente fica num ciclo bem vicioso na nossa cidade. Ali, então, vamos falar um pouquinho de política. Você citou ali rapidamente, ano que vem tem eleição, coisa e tal. Vamos voltar a isso, que eu acho que é importante. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Nós vamos ter eleição ano que vem, como você disse, presidente, governador, 2 vagas para o Senado, deputado federal e deputado estadual. Como é que você está vendo esse processo eleitoral ano que vem? Assim, como é que você acha que vai se dar no Estado? O Eduardo Paes é candidato mesmo? Quer dizer, agora ele está já se comportando como candidato. Antigamente ele negava peremptoriamente. Todo mundo que era aliado dele que vinha aqui dizia que ele ia ser candidato. Ele dizia que não ia ser de jeito nenhum. Agora ele já se comporta um pouco como candidato. Como é que você vê esse processo eleitoral ano que vem? Você acha que quem será o adversário de Eduardo Paes? Acho que o jogo mudou um pouco agora, né? Com essa mega operação. Isso criou um rebuliço, inclusive, na política. Eu sempre fui a favor, até falei com você antes daqui, que essa questão da segurança, que a prefeitura tem um papel muito importante no ordenamento público, sempre foi um tema que a gente só vai tendo mais necessidade de tratar no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, eleição do ano que vem, eu falo para as pessoas que elas tenham na cabeça como que nós podemos mudar efetivamente leis, mudar o que a gente quer. Aí a pessoa vai e não sabe para quem votou. Para deputado estadual, para deputado federal. A maioria não sabe. Não sabe quem votou para senador. E quem são as pessoas, por exemplo, que podem endurecer o Código Penal, né? Você tem um presidente, você tem o Supremo, mas você tem ali deputado federal, você tem o Congresso, o senador. Aí você, com todo respeito e com toda a amizade que eu tenho pelo Romário, você vota no Romário para senador. O que ele vai fazer para a sua reclamação de segurança pública? Ele vai votar contra a saidinha, contra a visita íntima, ele vai querer endurecer o Código Penal, colocar crimes como hediondos, classificar a facção criminosa como terrorista. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente quer para o nosso Estado e em quem a gente vai votar. Enquanto as pessoas não pararem para pensar, a gente vai ter 513 deputados lá, vai ter 81 do Rio de Janeiro, ninguém vai saber o nome nem de 1/5, que é o que acontece hoje. As pessoas são ignorantes politicamente e elas querem que as coisas mudem. Para mudar, a pessoa tem que se meter na política. Então, assim, eu espero que as pessoas pensem na hora de votar, justamente porque a gente tem aí Estado e nível Brasil, a gente tem uma importância nas mãos que a gente pode ter mesmo um papel fundamental. E eu acho que o governo do Estado já está claro que o Eduardo é candidato. Ele já falou, inclusive, vai deixar o Cavalieri ali como prefeito. E realmente ele estava numa situação muito mais confortável antes dessa questão da operação, né? Porque não se falava, não se tinha, até não se tem um nome até agora, mas assim, ele vai ter que entrar nessa pegada do Estado da segurança pública. Porque a gente pode ser a favor ou contra, mas assim,
A operação foi um sucesso, a polícia, as forças policiais são técnicas. A gente tem hoje na Secretaria de Segurança o Vitor, que é delegado federal, a gente tem o Felipe Cury, na Civil, que é delegado, a gente tem o Coronel Menezes na PM, então assim, a gente tem quadros técnicos super capacitados, inclusive que estão sendo cogitados como possíveis candidatos a governador. Então assim, vai depender muito da população, do que a população quer. Sim. Né? E eu acho que é aquilo, né? Mineração e eleição só depois da apuração, exatamente, né? Então, assim, a gente tem que... A gente não tem nenhum cenário garantido. Eu acho que vai depender muito aí, tomara que a gente tenha mais operações, vai depender muito da posição do prefeito, que eu acredito que tenha que ser uma posição mais de direita, que é uma coisa que a população necessita. Não estou falando aqui de partidos, eu estou falando aqui de teses. De teses. As pessoas não aguentam mais a zona que está. E você, para acabar com isso, você tem que ser mais conservador. Eu acredito que ele, pela experiência política, tenha essa visão já. Até eu, quando fui subprefeito, eu tinha total liberdade política para fazer o que eu fazia. Eu não fui obrigada nunca a fazer campanha para o Lula, por exemplo. Então, assim, eu acredito que ele já tenha isso na cabeça e que vá trabalhar isso para o ano que vem, porque está vendo a necessidade de ter esse lado conservador, virado para a segurança. Eu acho que todo mundo que vier candidato, não sei quem vai ser a oposição do Eduardo, vai ter que pegar nessa corrente aí que todo mundo vê a necessidade, que é a segurança. Diego, mas diante disso que a Thalita falou, você não acha que o prefeito Eduardo Paes, para ter essa posição, digamos assim, mais dura em relação à segurança pública, mais conservadora, com posicionamento que vários membros do PT já tiveram em relação à operação, o líder do PT na Câmara pediu a cassação do governador Cláudio Castro. Você não acha que dificulta um pouco para ele? Porque a base toda dele é, digamos assim, um pouco, para não dizer que todos, mas grande parte ali foi contrária à operação. Uhum. Você não acha que ele se comportar de forma mais conservadora, mais dura nesse tema da segurança pública, ele vai ficar meio sendo torcedor do Flamengo na torcida do Vasco? Pode ser. Pode ser uma boa comparação. Pode ser, é verdade. Acho que assim, a gente ainda tem um tempinho ainda para as coisas acontecerem. Mas, sem dúvida, o cenário muda de 3, 4 meses atrás. Antes você não tinha nenhum candidato de oposição ao prefeito Eduardo Paes. E hoje, com essa situação, com esse cenário, por precisar ser um pouco mais conservador, ter uma linha um pouco mais conservadora, como disse aqui a Thalita, eu acho que você vai precisar, ou você muda a sua postura, o que para ele vai ser muito ruim, ou vai surgir um novo nome para poder disputar essa eleição de igual para igual. Aí eu te pergunto, você é um cara muito próximo ao governador Cláudio Castro, vocês são amigos de muitos anos. Sim. Você foi o governador não escondeu que votou em você. Sim. Eu fazia pesquisa para vereador aqui na Arrow e volta e meia ele me ligava para saber como é que você estava posicionado, coisa e tal, enfim. Então estou fazendo aqui uma boa intriga no ar. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o governador hoje, pelas pesquisas que eu já fiz, é um grande eleitor. Sim. Diria a você que um candidato do governador Cláudio Castro hoje, obviamente estão tratando da fotografia de hoje, é um candidato favorito para disputar a eleição. Uhum. Você acha que o governador ele não pode ser candidato à reeleição? Sim. Dizem que será candidato ao Senado, terá que ser agora em abril. Você acha que o governador vai fazer suspense até o final ou ele já tem um nome aí na cartola para ser candidato? Não, acho que ele vai fazer suspense. O governador Cláudio Castro é um cara que é resiliente demais. Ele não toma nenhuma decisão de última hora. Ele sempre pensa no cenário, até porque, se formos voltando, né? Há 2 meses atrás, quem era o governador Cláudio Castro no cenário nacional? Ninguém conhecia. Né? Então, agora, depois dessa operação, ele se tornou, ele tem uma notoriedade muito maior. E ele sempre foi esse cara resiliente, que, obviamente, na cabeça dele, já está pensando em vários cenários, já está pensando naquilo que ele, no plano A, B e C,
mas ele vai esperar até o final. Hoje não tem nenhum nome não, mas ele, na cabeça dele, você tem a certeza que já está bem matutando, você conhece bem essa pessoa, né? Você sabe que ele fica ali pensando, ele estica a corda até o final. Acho que essa é uma das grandes qualidades que ele tem, a resiliência, de poder esperar, olhar o cenário, ver o que pode acontecer, porque qualquer decisão que a gente tome, a gente está atingindo a população de uma forma geral. Essa operação não é uma operação política. Essa operação é uma operação que teve um ano de investigação, sem 60 dúvida, dias de sem planejamento. Dúvida. Mas eu acho que ela teve um desdobramento, Diego, que eu acho que nem o próprio governador esperava esse desdobramento. Sem dúvida, concordo com Óbvio você. que foi uma operação técnica preparada durante um ano, tinham 100 mandados de prisão, ninguém acordou um dia e falou, vamos fazer uma operação para sair no jornal ali, coisa e tal. Foi uma operação, a gente sabe, todos os cariocas e fluminenses sabem disso hoje, eu acho que a grande maioria. Mas o fato é que ela teve um desdobramento político, porque eu acho que, de alguma forma, o governador, e até a postura dele depois, ele falou por milhões de vozes que estavam desesperançosas e caladas. Uhum. Então aquilo ali saiu de uma mera operação policial para uma mudança de postura e para, digamos assim, para um sentimento de esperança da população que alguém efetivamente está vocalizando o que a população pensa. Eu fiz pesquisa aqui depois da operação, o apoio enorme, e quando você pergunta para as pessoas se você apoiaria outras operações dessa, mesmo que houvessem muitos mortos, muitas vítimas, as pessoas, a grande maioria, quase 70%, dizem que sim. Ou seja, as pessoas do Rio de Janeiro estão preparadas para um enfrentamento duro com a bandidagem. Sabe que não vai ser fácil, não vai ser dando flores, botando carro de som na comunidade, tocando Imagine. Não vai ser assim que vai resolver. As pessoas sabem que a coisa vai ser dura, principalmente o morador de comunidade. Então acho que o governador, com isso, ele virou um personagem, como você disse, nacional, extrapolou, né, o Rio de Janeiro. Eu fico vendo alguns programas até de São Paulo, é muito engraçado, né, que as pessoas não falavam do governador Cláudio Castro, passaram a falar com uma frequência enorme. Sim. Mas aí, dentro disso, Thalita, você aposta que esse campo político do governador vai ter um candidato? E quem você acha que será esse candidato? Olha, eu politicamente, eu me dou muito bem com o governador, gosto muito dele, mas eu realmente acredito, e pelo que o Diego está falando, conhece ele melhor do que ninguém, que ele não tem um nome. Mas eu acredito que com esse cenário de hoje, pelo que eu estou vendo, eu arrisco dizer que eu também me dou bem com ele, mas não foi ele que me falou nada, tá? Eu estou falando de orelhada aqui. Eu acho que o Felipe Cury pode ser um nome para ser candidato a governador. Até porque está em evidência, eu acho que é de extrema confiança do governador, está tendo um protagonismo muito grande, teve essa investigação aí, como secretário de Polícia Civil, que foi muito grande, e é um cara que banca, né, o que fala. É um cara que fala o que a gente gosta de ouvir e não fala por falar. Ele fez, né? E quando aconteceram aquelas mortes, todos da Força de Segurança do governo, eu achei muito bacana, porque foi um discurso único de morreram vagabundos que estavam na mata e revidaram os policiais. Simplesmente é algo básico. Só que hoje eu costumo falar que o óbvio precisa ser dito. Sim. E foi o que você falou. Eles todos, o governador e os 3 secretários, eles falaram o discurso igual. E pareceu uma coisa muito, muito orgânica, pareceu uma coisa muito, sabe, de sentimento mesmo, que eles estão trabalhando porque gostam, porque querem mudar, e que não estão com aquele pensamento romântico de que, ai, coitadinho do bandido, ai, nós temos que conversar. A gente, quando tem policial morto, não tem comoção. Quando tem morte de vagabundo na comunidade, sempre é trabalhador, pai de família. A gente teve a morte de um policial, agora o Jonathan, que é um cara que tinha uma filhinha pequena, deixou uma esposa. Não teve uma pessoa que foi no Complexo do Alemão para falar de direitos humanos, para falar de raça, até porque o Jonathan que morreu era preto,
Ninguém falou que a morte dos pretos, os direitos humanos, ninguém falou do policial. E aí você teve gente do Tribunal, do Distrito Federal, você teve Comissão de Direitos Humanos, você teve negócio de... A ministra de Direitos Humanos? Foram para dentro do Complexo do Alemão. E aí você vê uma hipocrisia, porque quando morre um preto favelado na operação policial, tem visita ali. Eu não vi uma postagem na rede social de nenhuma das pessoas que se solidarizou com os vagabundos que morreram, falando sobre o policial negro que morreu. Diego, então, assim, é hipocrisia. Diego, você acha que você, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, Direitos Humanos ficou na cabeça, de Meio Ambiente aqui da Câmara, você acha que esses caras que morreram ali no meio da mata não podiam estar num projeto de reflorestamento? Você não acha essa possibilidade? Estavam fazendo poda. Você já ouviu falar de algum projeto de reflorestamento que eles pudessem fazer parte às 6 da manhã, 5 da manhã? Se estavam fora das conformidades. Mas assim, você vê, até pelo que vocês estão falando sobre isso, até sobre a política, sobre a eleição do próximo ano, você vê que o governador Cláudio Castro, em nenhum momento ele politizou essa operação, mesmo tendo sido politizada pelo Brasil inteiro. Ministra veio, deputados vieram, todos da esquerda estiveram presentes no Alemão e na Penha, e sempre com as mesmas lideranças de 20 anos atrás. E no enterro do policial, ninguém. Ninguém apareceu. Tem uma postagem. O governador Cláudio Castro proibiu que qualquer secretário se manifestasse em relação a essa operação. Sendo que o governo federal, todos os ministros, inclusive o que deveria tomar conta da economia, também se manifestou em relação à operação. Ou seja, a gente vê quem realmente está polarizando, quem está realmente polarizando a eleição. Não é de um lado daqui. Está se pensando em trabalhar como ele está pensando até o final dele do mandato, até final de 26. Até salvo novas determinações. Mas até final de 26, a ideia do governador Cláudio Castro é trabalhar pela população fluminense do estado do Rio de Janeiro. Bom, gente, eu queria ir para as considerações finais. A gente já está com 1 hora aí de programa. Enfim, eu tenho um assunto aberto. Foi ótimo fazer o programa com vocês, rendeu muito. Mas, Diego, eu queria franquear a palavra a você para que você possa se despedir, te agradecer por você ter disposto seu tempo para vir aqui hoje. Certamente vai ser um programa que vai ser muito útil para quem nos assiste. Roberto, em primeiro lugar, queria agradecer muito a você o convite de estar aqui. Reforço o que eu falei no início, você é uma referência, um cara que sempre me tratou bem, sempre conversou comigo sobre política, e isso para mim me faz também crescer dentro da política e fazer um programa junto com você, junto com a Thalita, uma pessoa que eu também conheci agora dentro da Câmara Municipal, uma mulher empoderada, uma mulher que busca fazer o correto, né? Uma mulher feminina, não feminista, uma mulher que luta bastante e busca fazer sempre o bem. É meu primeiro mandato, Beto. E eu entrei nessa jornada porque eu acredito que eu posso deixar um legado na cidade do Rio de Janeiro. E quando eu falo legado, não é eu ser o protagonista de alguma coisa. Eu quero poder fazer parte de um processo de mudança na cidade do Rio de Janeiro. Seja através da segurança pública, seja através do meio ambiente, seja através da transformação social dentro das comunidades, que esse é o meu principal objetivo. Ali eu quero poder fazer com que situações como essa, de operações como essa, não aconteçam, porque dentro das comunidades tenham realmente a transformação social na vida das pessoas. Então esse é o meu principal objetivo, deixar um legado. Qual vai ser? Não sei, estou trabalhando para isso. E que a gente possa caminhar juntos e poder fazer com que realmente o nosso Rio de Janeiro seja cada vez melhor. Maravilha, Thalita. A palavra é sua. Eu ouvi o Diego falando agora, eu lembrei de uma situação. Ele falou, primeiro mandato, também estou no meu primeiro mandato. É uma burocracia muito grande, né, para a gente ter projetos de lei aprovados. Eu estou com um agora... Imagina em Brasília. Pois é, imagina. Eu estou com um agora que é contra o patrocínio público de qualquer tipo de show que faça apologia ao crime organizado. Eu quero ver qual vai ser o vereador que vai ser contra. Porque não é sobre direita e esquerda.
você não tem que botar o nosso dinheiro, o dinheiro público, em quem faça apologia ao crime organizado. Ponto. Então, assim, são coisas que eu quero botar o holofote em cima. Não importa, eu não estou no partido de direita, eu não sou do partido do governador, mas eu tenho a minha opinião. Eu gostei da operação, ponto. Eu sou a favor da polícia, ponto. Eu fui criada assim, meus valores e princípios são assim. E eu quero muito que as coisas mudem. E ele falando, eu lembrei de um vereador que essa semana falou para mim assim, que ele já tá alguns mandatos lá. Porque você está muito agoniada. Quando eu cheguei aqui, porque eu queria que meus projetos fossem à votação, achei que estava demorando muito. Ele, quando eu cheguei aqui, eu também achei que eu usava capa, que eu ia fazer mudar. Eu falei, mas eu sou assim. Eu tô agoniada mesmo. E se eu perder esse sentimento, eu acho que o meu lugar não é aqui. E eu acho que é muito ruim um político estar ali há vários mandatos e estar falando... Se acomodar, né? Se acomodar. E isso só acontece porque as pessoas votam muito errado. Elas votam por um saco de cimento, por uma pintura numa quadra. Elas votam para deputado, como eu falei, para cargos que podem mudar o Código Penal por causa de uma reforma num campo, por causa de uma grama sintética. Então, assim, as pessoas pobres, ricas, letradas, não letradas, elas têm que ver que também tem uma responsabilidade muito grande e eu uso muito o meu mandato para isso, para explicar. Falar que, olha aqui, você tem a Câmara dos Deputados para isso, você tem, né, os deputados estaduais aqui, funciona assim, até onde vai a competência do vereador, para quem que você... Tem gente que não sabe que pode ir na Câmara dos Vereadores. Tem gente que fala, eu posso ir? As pessoas, por quê? Político tem aquela coisa de se esconder. Então, acho que a gente tem que... Eu e o Diego, a gente tem esse papel de mudar o que está todo mundo já de saco cheio. Mudar aquela velha política. E não é velha política da idade, porque você tem políticos que são mais velhos, que são idosos até, mas que têm gás, que estão ali querendo mudar. Sim. E você tem aqueles que estão ali, que são jovens na idade, mas que já estão ali há alguns mandatos e que não fazem absolutamente nada, nem propõem projeto de lei. Ontem eu falei com um vereador que estava agoniado também, porque ele queria o projeto de lei dele sendo votado, só que a sessão ia cair, porque as pessoas estavam indo embora. Cara, eu fico agoniada. Então, assim, esse vereador que falou pra mim assim, eu achava também que eu tinha capa de super-herói. Eu quero não perder essa agonia e não perder isso na política, porque senão eu vou fazer outra coisa. Graças a Deus eu tenho condição. Então, se eu tô na política hoje, é por querer fazer diferença. Então, assim, eu quero deixar um legado também, quero mostrar que eu tô aqui para mudar, nem que seja a mentalidade da população com informação. É isso, não joga fora a sua capa de super-herói, não. Fica com ela. E muito obrigada, eu amei o convite. Você Imagina, eu que agradeço a vocês. Eu queria agradecer muito a você que está nos assistindo até agora. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se quiser compartilhar com os inimigos também, pode compartilhar, de repente eles viram seus amigos. Enfim, leve o nosso programa o mais longe que a gente puder levar, para que informação de qualidade chegue. A gente sempre tenta aqui trazer pessoas qualificadas para darem informações com profundidade, para a gente poder ter um programa que tenha profundidade nos assuntos. Muito obrigado a você, mais uma vez, que nos assistiu até agora.